Na minha época, tinha um conjunto aqui em Uberlândia formado com Nicolau Suzy-Baker, que ele toca violino. Ele tinha um conjunto e tinha uns cantores que cantavam com ele. Cantava muita música bonita, sabe? Essas músicas para dançar mesmo, né? Não tinha pequenos conjuntos praticamente como tem hoje, 2 tocando violão, coisa. Era tudo orquestra mesmo, com 20 e tantas pessoas, sabe? Na realidade, os músicos tinham que se dar muito mais do que hoje. Porque você vê hoje, você pega um instrumento elétrico, só falta falar. Não existia microfone para a orquestra, então era mais para o cantor. E era ar livre, então você pode ver que era muito precário, mas era muito bom. Era muito concorrido, muito frequentado. Naquela época era bolero, fox, samba canção, o sambinha, né? Não tinha forró, tinha o baião também. Eram esses ritmos, né? Aí depois começou a vir dos Estados Unidos o boogie-woogie, né? Que era quase que um tipo de rock assim, mais antigo. Então era assim, mais ritmos românticos. Porque o pessoal não dançava como se dança hoje, né? A 1 quilômetro um do outro. Era agarradinho mesmo, né? Rostinho colado. E ali nasciam os namoros, né? Praia é uma família, né? Então, quando eu entrei naquela época, em 87, hoje eu tenho os mesmos casais que ainda frequentam. Era tão afolado de gente, muita gente dentro do ambiente, que no matinê, ou mesmo à noite, o calor que fazia lá dentro, o vapor do suor condensava na telha e pingava. O carnaval era famoso, mas só que dava um trabalho danado porque a diretoria que participava direto, e quase não tinha funcionário aqui. Eu me lembro uma vez que estava contando que contratou um pessoal, um carpinteiro, para fazer um palco, e ele não veio. Eu, o presidente, que era o Cesarino Crosara na época, trabalhamos a noite inteira e outros funcionários para fazer o palco. Trabalhando de carpinteiro para fazer no outro dia ter o baile. Tinha o seu Manuel eletricista, que ele era o doutor da decoração. Ele que fazia a decoração do ginásio, para os carnavais, as festas tropicais também. Começou com decoração dos próprios funcionários. Eram os funcionários mais antigos que idealizavam a decoração. Hey, mama, don't treat me wrong. Come and love you, daddy, all night long, all right now. Hey, hey, all right. E lá no Praia Clube tinha as festas da primavera, aquele baile maravilhoso. Uma vez eu fui num muito bonito. As moças iam com os vestidos tudo longo, tudo bonito, tudo enfeitado de flores. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing. Não existia freezer para gelar a cerveja. Então, tinha um dos diretores aqui que ele falou com uma pessoa aqui da cidade que mexia com a parte de refrigeração e o clube comprou uma geladeira, que seria um frigorífico grande, era feito de madeira, foi colocado aí dentro. Mas, para você ter uma ideia, o tamanho, ela resfriava 60 caixas de cerveja de uma vez.
Tanto que a cerveja aqui, à medida que ia saindo, ela ia gelando lá dentro, porque era muito funcional. Então a cerveja daqui sempre foi gelada. O Bernardo merece isso aqui. Merece muito, muito. Olha, na verdade, eu acho que pouca gente conhece o Praia tão bem como ele, na realidade ele é. Eu já trouxe pessoas aqui do exterior, de várias partes do Brasil, e realmente, quando as pessoas entram aqui, elas ficam boca aberta. Uma seleção de depoimentos e recordações praianas que já passaram pelo bate-papo do Uberlândia de Ontem e Sempre. Confira! Começou em 1959, em março de 1959, e terminamos em 1963, em 27 de outubro de 1963. Hoje, então, mais ou menos, está fazendo 22 anos já o ginásio está aí, o ginásio praiano. Chiquinho, qual é o diâmetro desse ginásio que tem a sua cobertura sem pontos de apoio? O diâmetro do ginásio são 90 metros de diâmetro. Chiquinho era um ditador, certo? Mas era positivo nesse ponto pelo seguinte, porque você já participou de diretoria, o presidente tem certas coisas que ele precisa ser ditador mesmo, senão não consegue. E o que o Chiquinho conseguiu no Praia, que foi o primeiro arranque que deu Praia, foi graças a esse gênio dele, muito trabalhador, e gostava demais do Praia, porque, de primeiro, naquela época do Chiquinho, o Praia tinha dificuldade financeira, e para ganhar dinheiro, não tinha facilidade como tem hoje. Por exemplo, se precisasse levantar dinheiro de emitir ação, porque naquele tempo ninguém admitia isso de aumentar de ação, não. Vão dividir o patrimônio, não vão fazer isso, não. Então, naquele tempo, tinha as festas, e as festas eram, como não tinha salão e nada, o próprio clube construía aqueles galpões de madeira, com folha de coqueiro, e promovia aquelas festas é que davam o dinheiro para sustentar essas construções iniciais do Praia. E para isso o Chiquinho tinha um pulso bem forte, né? Contam que o Chiquinho, nós estamos falando aí dos anos 60, por aí, né? Que ele tinha o hábito de ficar na portaria do Praia, olhando o tamanho do cabelo dos rapazes e a cor da camisa para ver se podia entrar ou não no clube. Tudo isso era verdade. Ficava vigiando os namorados, se davam um beijinho aí para fora. Mas era da época, né? Na minha época, por exemplo, o chique era se atravessar o rio a nado, o rio Beirabinha a nado. O rio era totalmente diferente do que é hoje. Hoje o rio é totalmente assoreado, o que não acontecia naquela ocasião. Na margem esquerda do rio era um brejo completo, totalmente era um brejo. Então a minha visão como dirigente do Praia naquela ocasião e como presidente do Praia era exatamente otimizar a margem esquerda do rio. Porque naquela ocasião a área da margem esquerda era maior do que a área da margem direita do Praia. O primeiro capítulo da série Praia 80 vezes Paixão fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!